Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Bom, a coisa tá meio tranquila, né? Meio convidativa a gravar, ou seja, não tem muita interferência. Vou aproveitar aqui, galera. E eu tava aqui editando um vídeo, né, que é sobre a questão espiritual. Um inscrito até pediu para me aprofundar um pouco mais, sobre assuntos correlacionados, né? O grande evento, a questão espiritual, desequilíbrio, até OVNIs e assombrações. E eu consegui fazer um conteúdo. Só que ficou um pouco complexo, né, devido à profundidade do assunto. E olha que eu arranhei superficialmente, né, tudo que eu tinha para falar sobre. E aí é um vídeo de quase 30 minutos. Aí demora um pouco para editar, né, galera? Apesar de não ter muitos cortes, ser uma linha de raciocínio direta aqui, né, não tem roteiro e tal, vai surgindo da minha cabeça, né, tem alguns problemas aqui para você editar para ficar melhor. Ficou um pouco fora de quadro, eu achei, né? Porque eu não tenho as marcações certas de distância e tal. Tava corrigindo aqui, né? O melhor possível. Acabei de gravar um vídeo falando sobre La Casa de Vidro, né? Que eu acho muito importante nesse evento aí, esse episódio aí. Mais uma parte da grande conspiração, e ali envolve, né, presidente da República, milícias, morte da Marielle Franco. É um negócio bem pesado, cara. E o vídeo ficou ali por volta dos seus 30 minutos também. Tô aqui já atrasado para gravar para vocês sobre a questão do meio ambiente, o clima, né, e o governo Bolsonaro, apesar de ser um assunto até clichê, né, dizer que o Bolsonaro patrocina o desmatamento e a destruição da floresta amazônica, do Pantanal e de qualquer outro meio ambiente do Brasil. Né, tem uma pressão mundial para que isso não ocorra. Aí o Bolsonaro fez lá uma declaração no encontro de autoridades e mentiu, né? E para mim cometeu até um ato bem criminoso explícito, né? Onde ele está extorquindo o restante do mundo, transformando a Amazônia, né, ou o nosso meio ambiente aqui, né, em uma espécie de refém, dizendo assim: ou me dá dinheiro ou eu termino com tudo, eu acabo com tudo. Foi isso que ele disse. Né? Mas tem vários detalhes ali que precisam ser melhor aproveitados, explorados na argumentação, como o extermínio, né, que está acontecendo lá de lideranças e ativistas do meio ambiente. O patrocínio do ministro do meio ambiente envolvido em um crime, de extração ilegal de madeira, né, onde um delegado vai lá e denuncia o ministro. É tão raro você ver um delegado, um policial qualquer, né, que seja denunciando alguém tão grande, tão importante assim nesse país. Né, e aí ele denuncia o ministro, e aí o Bolsonaro, em reação a isso, ao invés de demitir o ministro, né, ou exaltar a investigação, foi lá e troca o delegado, né, demite o delegado, que ousou, né, investigar um crime e chegar até o chefão, que no caso o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Então são assuntos, cara, que são tão complexos, tão assim, que quando você grava já fica demorado, né, com tantos detalhes, e alguns ainda ficam para trás. Quando você vai editar, o vídeo fica, né, absurdo. E eu não gosto muito, cara. Eu não gosto de um vídeo que tome muito meu tempo quando eu vou assistir. Eu mal assisto vídeos. Acredito que vocês também, né, não tem tanto tempo assim para ficar se dedicando a um canal de um cara qualquer falando. Né? E também não gosto de ficar aqui sentado editando. Né? O computador tá lento, esse aqui é mais lento ainda do que o meu. Né? Então tem dificuldades para editar aqui, para renderizar, demora muito. Aí o próprio YouTube tem lá suas dificuldades com a conexão, para o vídeo ficar pronto para publicar para vocês. E eu tava pensando sobre isso, né? Pô, tudo vídeo complexo, né? Tudo vídeo complicado, cheio de detalhes, cheio de coisa para falar, né, cara? E parece que o assunto nunca tá completo, e se você não fala os detalhes que você lembra para fazer, né, montar o contexto ali, parece que a coisa fica incompleta, né? Dá para ser mais grave, dá para ser mais indignante, mais revoltante. Esse é o intuito da denúncia, para chamar a sua atenção. Tem que gerar isso mesmo, essa reação em vocês. E eu quero deixar um negócio bem pegado, bem pesado, agressivo, como é a realidade. E às vezes eu não consigo, porque, cara, vai ficar uma novela. É tudo cheio de detalhes, cheio de assuntos interligados. E quando você vai ver, tudo se mistura, tudo faz, né, vai caminhando para um sentido só, né, de um programa e tal, uma agenda. Antigamente, galera, e é interessante isso, antigamente quando ocorriam esses grandes escândalos, envolvendo aí políticos, né, o governo, né, quando eles eram divulgados, né, a própria exposição do assunto, por si só, já bastava para dar uma interrompida no processo. Né, cessava a atividade criminosa, a coisa toda dava uma parada, porque caiu a casa, todo mundo ficou sabendo. Então quando o FHC patrocinou lá a compra da sua reeleição, um grande escândalo e tal, né?
Bom, todo mundo ficou sabendo, a coisa foi para frente, né? Mas a gente marcou aquilo. Né? A gente até hoje repercute aquilo. Durante o governo Bolsonaro, durante o governo Lula, que vem depois do FHC ali, teve o escândalo do mensalão, não teve? Então, cara, todo mundo repercute aquilo abalou a imagem do PT, inclusive da própria esquerda que idolatrava ali o Lula. E aí você vendo que no desenrolar o Lula fez uma aliança com gente horrível, né, traidores, o próprio Lula traiu, né, a causa, a resistência, quando se aliou com gente como Sarney, né, Temer, cara, pior tipo de político, pior tipo de criminoso que o Brasil já produziu. Então teve lá o escândalo do mensalão, que era a compra, né, bancava ali os deputados para votar a favor do governo. É um procedimento normal que todos os presidentes sempre fizeram, mas, porra, era o PT, né? Então gerou muita repercussão. E aí aquilo atrapalhou, aquilo gerou uma CPI, aquilo gerou prisões, demissões, né? E depois veio o governo Dilma, já no meio de toda uma crise, né? O pessoal não queria mais a Dilma, porque eles queriam implantar uma agenda, né? E teve toda aquela situação do golpe, aquela grande conspiração da Farsa Jato e tal. Mas a Dilma, né, teve o escândalo do Petrolão. A Dilma, para se manter um pouco mais no poder, entregou, né, os esquemas da Petrobras, tudo na mão do PMDB. Olha que começou essa aliança lá com o Lula. Então o próprio Cunha, o Temer, esses caras administravam, né, a Petrobras lá. E toda aquela roubalheira que teve na Petrobras foi através desses caras. Não que o PT não tenha culpa, não tenha roubado, mas permitiu que isso acontecesse. Então é um grande escândalo que a gente pode ficar debatendo aqui hoje ainda. E depois tem lá toda a conspiração que derrubou a Dilma e colocou o Temer. E o Temer passou, né, em pouco tempo de governo, passou em grandes escândalos. Né? Teve lá a gravação, teve investigações que ele tentou arquivar aí. Né? Mano, foi grave o governo Temer. Né? Mas que começou a implantar uma agenda que foi concluída depois da Farsa Jato com a eleição do Bolsonaro. E aí no Bolsonaro, cara, é uma polêmica gigantesca dessa, né, por dia. É absurdo, cara. Quando aconteciam os grandes escândalos do passado, né, os envolvidos, eles passavam a se dedicar a possíveis consequências, a estancar a sangria. Lembra que você viu o senador Romero Jucá na época falando sobre isso? Eles passavam todo o tempo deles para não serem pegos. Hoje você vê o governo, no caso o Bolsonaro, né, que quando vaza algum esquema escandaloso como esse, todo dia vaza um, às vezes dois, eles não param, né, não cessa a coisa. Na verdade, cara, no máximo, e você vê acontecendo constantemente no governo Bolsonaro, a quadrilha se esforça para conter o vazamento, mas não para parar com a atividade. Ou como que descobriram isso? Aí eles atacam a imprensa, e aí eles atacam aliados, né, e aí eles vão para cima e começam a criar uma fumaça para você olhar para o outro lado. Quer dizer, eles não param a atividade criminosa como no passado. Eles não estão preocupados com as consequências como os corruptos do passado. Eles ficam preocupados em como você chegou a descobrir isso, como você está pensando isso sobre o governo, como que você está acusando o governo de ser corrupto. A preocupação deles é essa, mas eles não param os processos. E consequência disso, né, desse novo esquema, né, de absorção de escândalos, que na verdade os caras tentam só conter o vazamento, não parar, né, de cometer os crimes, né, como a coisa não para, continuamente a gente vai descobrindo mais e mais detalhes envolvendo cada um desses escândalos e vai se acumulando de um jeito tão absurdo que vai deixando tudo cada vez pior. Tudo é mais complicado, tudo é mais complexo, inclusive para denunciar. Tudo que você vai tratar aqui é difícil, porque tem tantos detalhes envolvendo a coisa, porque ela não parou de crescer desde então, desde quando surge a suspeita, a denúncia, sabe, a coisa vai só acrescentando, vai só juntando mais e mais, e quando você vai falar sobre, não dá para você só falar superficialmente. Para criar um contexto de impacto, que é a ideia, você tem que contar tudo, né? E às vezes nem dá para contar tudo de tanta coisa envolvida. É tanto fato, é tanta situação, é tanta conspiração, tanta manobra que você fica louco aqui, cara, para tentar falar para vocês, porque fica com vontade, eu fico com vontade, pô, mas tem que falar tudo, olha, isso é aquilo, isso é ligado naquilo. Vou te dar um exemplo, né, alguns exemplos aqui para você entender o que eu quero dizer. No início da pandemia, né, entre tantos absurdos, né, por parte desse governo aqui, no tratamento da pandemia, surge aquela coisa da cloroquina, você lembra? Descobrimos um remédio, o Brasil descobriu um remédio, que a gente é contra a indústria farmacêutica, a máfia e tal, o vírus chinês, mas o Brasil tem a salvação, o Brasil vai salvar o mundo.
Esse era o discurso do Bolsonaro, né, exaltando a cloroquina, até recentemente ele está fazendo ainda. Eu não estou entrando no mérito se ele usou dinheiro público para, né, fazer propaganda de cloroquina e tal, mas na época, né, quando ele surgiu com a cloroquina, a aposta dele, muito arriscada por sinal, era de que, porra, mano, eu tenho a salvação do mundo, o vírus ameaça o mundo, o Bolsonaro vai salvar o mundo, grande herói. E aí ele achou que a cloroquina ia dar certo, né? Sem tese, sem fundamento nenhum, cara. E aí deu errado, a gente sabe hoje que deu errado, tem gente morrendo até agora, né, por tomar a cloroquina. Mas na época, e ele não pode desistir desse discurso simplesmente agora, assumir que estava errado, né, funcionou ali para muita gente. O gado, então, até hoje está empolgado com cloroquina. Acredita que a cloroquina cura. Alguns acreditam que a cloroquina imuniza. E aí só a gente se contaminando que nem louca. Então teve esse destaque mundial, né? O Bolsonaro, o cara da cloroquina. Você viu que não colou, né, a história da cloroquina e na verdade ele cometeu só mais um crime de responsabilidade, que é charlatanismo, né? O curadorismo, né? Eu sou um curador. É que nem aqueles pastores que ficam lá orando e achando que cura câncer, cura AIDS e tal. É a mesma coisa, enganando a massa. Foi isso que ele fez. Mas como a coisa não parou, e aí que entra a parte ruim, se você for observando mais um pouco, tem mais coisas para falar. Aí tiveram vantagens por trás, tinham manobras por trás da cloroquina. Não era só aquela coisa de autopromoção do Bolsonaro, né, para se passar pelo salvador do mundo, já que a sua imagem estava tão arranhada. Para se salvar. Vou lançar a cloroquina e me salvo. Tem a coisa, você vê que tem uns laboratórios envolvidos na produção da cloroquina, inclusive até o exército. E aí tem grana, tem orçamento público, milhões e milhões de reais para produzir o remédio que não serve para nada. E você sabe como funciona esse negócio de verba, né, pública aí para produzir coisa que não serve para nada, né? Para onde vai a grana de verdade? Fica com alguém. Isso é só um detalhe a respeito da cloroquina. Se você for mais à frente ainda, né, você vai notando que a cloroquina começou a matar pessoas. Né? Mata, porque a galera tem aquela falsa sensação de segurança. A cloroquina tem alguns efeitos colaterais que potencializam sintomas do próprio coronavírus, levando as pessoas à morte. E a própria cloroquina, né, se ingerida de maneira descabida, como o presidente ficava aí pregando, mata. Tem gente morrendo por nebulização de cloroquina. Não bastava tomar comprimido de cloroquina, né, sem controle nenhum, que o presidente maluco disse, a galera tá quebrando os comprimidos, né, e nebulizando, né, tá inalando nas pessoas cloroquina e tá matando um monte de gente, cara. Tem gente brigando, inclusive, para tomar, né, esse medicamento através de nebulização, porque o presidente disse que é morte. O presidente está provocando morte nas pessoas. Né? E aí você leva um pouco mais à frente, porque a coisa não parou, você vai percebendo que, peraí, faz sentido. Dentro de uma política, de uma agenda da morte, né, faz sentido você querer matar as pessoas. Minimizar o combate ao coronavírus, que deixa a doença cada vez mais grave, matando mais pessoas. Criar uma falsa sensação de cura, um remédio que ajuda a matar as pessoas, de várias formas. Né, e você vai vendo que muita gente vai morrendo. E, cara, olha só, era só um remédio, era só uma autopromoção, né, um esquema para salvar a imagem, e hoje você vê que tem uma agenda por trás. Se você for ver nos detalhes, tem uma agenda por trás, tem que matar a gente. Se você mata muitos velhos, você salva lá a Previdência, os empresários e tal, a elite. Se você mata a gente doente, é gente descartável, gente que dá só prejuízo para o sistema de saúde que está colapsado, sobrecarregado. E aí tem uns esquemas por trás, gente morrendo e tal, e fica essa politização. Cara, viu um assunto simples, que começou com um remédiozinho lá atrás, e como eles não pararam, a coisa piorou de um jeito assim, que está fora do controle hoje. Faz parte de uma agenda de morte. Já estamos aí caminhando para os 400 mil mortos. E não se engane, que boa parte deles é culpa dessa política do governo, que inclui essa pregação em torno da cloroquina. Sabe? Cada minuto, cara, que passa, a coisa vai piorando. Já quer falar da morte da Marielle? Eu fiz um vídeo agora. A milícia executou a Marielle. A mando de quem? Se você vai investigando as coisas, você vai percebendo que a coisa é muito mais grave. Os milicianos saíram do condomínio onde morava o presidente, tem autorização do presidente para que um dos milicianos entre no condomínio, dali eles saem para matar a Marielle. Depois tem o ministro da Justiça, né, coagindo o porteiro que falou sobre isso, que só fez o seu trabalho, para o porteiro voltar atrás, porque ele incriminava diretamente o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro interfere, depois ele tira lá na frente até o ministro da Justiça, o Moro,
na sua paranoia de inimigos, ele tira o Moro do Ministério da Justiça porque ele queria interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro para salvar sua família. Ele fala publicamente isso em uma reunião. Ele escancara, não vou deixar chegar nos meus, fuder alguém da minha família, ele fala desse jeito. E ele interfere mesmo, troca o ministro, troca o superintendente da Federal, troca os delegados, troca o investigador, troca ministro sabe tudo. E você vê a gravidade da coisa. Agora você vê que, investigando os milicianos, os caras citam que tinham pagamentos a efetuar depois da execução do capitão Adriano, que é uma queima de arquivo, sabia muito. Aí tem pagamentos a efetuar a um chefe oculto. E aí eles citam, né, o cara da casa de vidro. Quem você acha que é o cara da casa de vidro? Não deu ainda? Ah, eles citam lá, né, também no mesmo termo, né, para pagar o chefe oculto, o presidente. Quem você acha que é o presidente que mora numa casa de vidro? Não tá bom para você ainda? Eles falam Jair, né, tá lá na transcrição, no monitoramento do grampo lá, Jair. O Jair, que é presidente, mora na casa de vidro. Porra, mano! E se você começou a falar lá atrás e vai contando a história até agora, olha a complexidade de detalhes. Né? Parece coisa de novela, assim. Né? Parece aqueles seriados de ficção, de conspiração. Você nunca sabe o que vai acontecer, ou quem era o verdadeiro vilão, que a coisa dá uma reviravolta. Nesse caso a gente sabe quem são os verdadeiros vilões, mas vai chegando tanta coisa contra eles que você não tem como passar batido superficialmente no assunto. E quando você vai contar, a coisa fica pesada. Porque esses detalhes ajudam, né, no impacto da coisa, a comprovar a realidade. Tem fatos, tem provas aí. E você não pode simplesmente ignorar, né, não conscientemente. E aí você vai contando cada vez com mais e mais provas que vão surgindo e vai ficando, né, extenso o assunto a se tratar. Você quer falar, por exemplo, daquela questão das fake news, que ajudaram muito a manipular a opinião pública, principalmente nessa era de redes sociais, nas últimas eleições. E mamadeira de piroca, kit gay, fakeada, né, e mais um monte de outras fake news, né, aparentemente inofensivas, mas ajudou, né, a manipular uma parte da massa ali, a parte mais gado. Né. Os ex-coxinhas depois viraram patos, né, e agora são gado. Para eles se alimenta. Né. Então você vai ver no gabinete do ódio, ajudou a manipular e eleger o Bolsonaro, né, com essas mentiras. Você vai, não para o assunto por ali, continua, você vê que hoje ele usa esse tal gabinete do ódio, que está por trás dessas fake news, tem um programa público ali, bancado com dinheiro público, de gente que só trabalha com isso, de manipular a opinião pública através de mentiras. É patrocinado. Tem gente que trabalha, ele vive disso, cara. De manipular a opinião pública com mentira. Recebe grana nossa pra mentir pra gente e enganar a gente. Aí você pensa, não, mas a coisa é mais grave. É grave, o cara tá articulando para usar essas mentiras para justificar até um golpe. Sabe, é absurdo hoje. Quem se torna um inimigo ou ameaça ao poder do líder fascista lá, eles vão lá de todas as formas atacando o cara, ameaçando, coagindo, assassinando a reputação dele. Né, para justificar uma intervenção, justificar a queda de um, a queda de outro. Né, colocar o vilão deles como uma vítima, uma donzela inocente, uma virgem, um herói. Aí você vai aprofundando, porque a coisa não parou, você vai aprofundando um pouco mais, você vai vendo que esse gabinete do ódio foi uma coisa criada lá atrás, uma grande conspiração de uma extrema direita internacional, né? Tem uma ligação ali com questões internacionais, financiamento internacional, planejamento internacional. Olha quem é Steve Bannon, ligado diretamente ao governo Bolsonaro. Steve Bannon ajudou a eleger o Trump, tem todo um esquema de conspiração, né, para manipular a opinião pública lá nos Estados Unidos, que é bem mais complicado do que aqui o gado, né, limitado aqui no Brasil. Mas os caras vieram fazer isso aqui no Brasil, então quer dizer, a coisa não é local. Não foi só um golpe, uma conspiração de uns mané que deu certo. Não, a coisa é bem preparada. O Bolsonaro é só um fantoche na mão desses caras. Deu certo lá, deu certo ali, deu certo aqui também. Então é bem mais grave, né? Se você for levando mais à frente, são agentes infiltrados, colocados pela agenda da nova ordem mundial. E estão cumprindo suas tarefas. Criando o caos social para uma intervenção depois de uma lei marcial. Eles estão criando colapso econômico para você ter ali a diretriz de uma moeda única no futuro. Eles estão criando, né, as mortes, né, os cenários de morte em massa, que é para eliminar uma boa parcela da população, para ficar mais fácil quando eles tiverem que tomar o poder, diminuindo a resistência e tal. Você está entendendo a gravidade da coisa? Como eles não pararam, a coisa vai piorando.
E aí os detalhes vão surgindo, você vai fazendo as ligações e vai vendo a gravidade cada vez maior. E não tem como negar. Não tem como ignorar isso. Vamos fugir um pouco do governo Bolsonaro. Lembra lá de Brumadinho, ou sei lá, de Mariana, né? Que estourou as barragens e tal, né? Como diz o Bolsonaro, as bagagens de dejetos. É um animal mesmo, cara. Barragens de dejeitos, né? Era do processo de mineração lá. E as barragens estouraram, mataram um monte de pessoas, tem um grande crime ambiental por trás, gerou todo aquele impacto, aquela polêmica nas redes, na opinião pública. E hoje? Não, o assunto não morreu lá. Eles manipularam os dados, manipularam os números, se passaram por vítimas. Né? Olha, coitado do pessoal da mineradora, né? Foi um acidente. Não foi acidente, aquilo foi programado, sabe por quê? Porque aquelas mineradoras tinham interesse, né, em processar a área que eles desmataram, que eles inundaram lá com os dejetos. Você acredita nisso? Não é dejetos, só com os rejeitos. Vai lá, vai pesquisar lá para você ver. Né? A mineradora ela tinha uma ideia de explorar uma certa área que não dava para explorar por questões ambientais e sociais, já que tinha uma cidade, tinha gente morando lá. Eles não iam conseguir tirar aquelas pessoas de lá, né? A justiça não ia permitir, eles não iam conseguir permissões ambientais para explorar mais uma área, né? Causar todo o impacto ambiental. E aí surge um acidente conveniente desse, naquela área que eles queriam, e agora já que a área está morta mesmo, improdutiva, infelizmente, depois do acidente, então vamos deixar os caras explorar o que eles já queriam explorar no passado. Você acha que eu tô louco? Não, cara, olha a gravidade da coisa. Entendeu a gravidade? Eles mataram pessoas, criaram um impacto, um dano ambiental absurdo, irreversível em alguns pontos, só porque eles queriam minerar o local. E aí não iam conseguir a permissão legal, da forma como estava, agora está mais fácil, né? Tem ninguém morando lá mesmo, não tem mais árvore nenhuma lá, meio ambiente nenhum. Bom, vamos fazer alguma coisa de boa com essa área, deixa os caras explorar. Se ligou? Você quer falar de outras coisas? Vamos falar, por exemplo, aí do impeachment da Dilma, tá? Fugir um pouco do governo Bolsonaro, mas nem tanto. Né? Tinha toda uma crise durante o governo Dilma, lembra? Crise econômica, crise política, né? Juntaram essas crises para criar uma imagem ruim do governo Dilma para justificar. E aí os patos foram às ruas, e aí teve aquele movimento vem pra rua, todo mundo gritando fora PT, fora Dilma e tal, tá tudo ruim, tá tudo horrível. E aí junto tinha uma farsa-jato, né, juiz combinando com o promotor, sentença, né, para queimar a imagem do partido no poder. E aí tem o impeachment da Dilma sem motivo nenhum, hoje os caras reconhecem que não teve legitimidade o impeachment, foi um golpe mesmo. Quem assume o poder começa a implantar uma agenda de reformas que favorece a elite, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e aí tem vindo mais outras reformas aí, que só prejudicou a população, você não teve vantagem nenhuma, você só se ferrou depois do golpe. Olha a situação de hoje, cara. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas olha a situação econômica, a situação dos empregos, a situação social da galera aí. A situação dos serviços públicos, né? E era tudo, não, mas se te fizer isso, salva aquilo, se fizer isso, melhora aquilo, se fizer isso. E aí, olha o que os caras fizeram. E não satisfeitos para continuar com essa agenda, os caras usaram a mesma farsa-jato para tirar o cara que ia concorrer nas eleições, no caso Lula, né? Uma condenação toda conspiratória, forçada ali, né? Só para tirar o cara e favorecer que um deles ganhasse, no caso o Bolsonaro. E a agenda continuou. A agenda Temer continuou. Tanto é que a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi a reforma da Previdência, que ele nem tinha citado no seu programa de governo, que na verdade não existe. Mas ele fez lá e continuou a agenda do Temer. E a coisa vai piorando, cara. Se você vai pegando os detalhes, a coisa vai piorando. Sabe, você vai pegando aí, hoje o governo Bolsonaro falou que ia combater a corrupção, tá aliado do Centrão, na verdade tá refém do Centrão. Centrão desse que da onde veio o Bolsonaro, que é um dos corruptos do Centrão. Alguém achou que um cara que é corrupto dentro do Centrão, que vira presidente, ele ia combater o Centrão? Porra, mano! Mas você vai vendo os detalhes, vai surgindo todo dia um escândalo, uma coisa nova, mais um processo, mais uma denúncia. Não dá para contar em poucas palavras, em poucos minutos, resumindo, uma edição fácil, simples, um bate-papo que não te revolte. Não dá, é absurdo o que está acontecendo. É por isso que às vezes os vídeos ficam carregados, é por isso que eu tenho tanta coisa para falar, porque muita coisa aconteceu, cara. E é grave. E para deixar grave de verdade, como é a realidade, precisa desses detalhes. Precisa contar a coisa toda. Mostrar as ligações, as consequências ocultas, as manobras, né, obscuras. Valeu!